Jogaço também do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. O Grêmio vai receber a equipe do Botafogo, líder do campeonato, com a oportunidade de, no confronto direto, dar uma encostada. Vai ter o confronto direto do retorno também e um quadro de jogo muito difícil, Renata, de a gente imaginar, do ponto de vista tático até, né? O Grêmio que controla um pouco mais, é a mesma cara do jogo do Palmeiras com o Flamengo. O Grêmio que controla um pouco mais, o Botafogo que é uma máquina de contra-atacar e de roubar a bola, com uma ideia de jogo que a gente sabe que está se consolidando, mas mudou de treinador. Que cenário se tem para esse jogo? Mudou de treinador em partes, né? Porque ainda não temos um novo treinador do Botafogo, mas eu acho que o grande benefício... O Botafogo tem dois, se a gente colocar, diferenciais nesse campeonato. Eu acho que um deles é solidez defensiva, né? É a melhor defesa do campeonato e é um time que 100% dos jogadores ajudam na defesa, né? Eu acho que isso é o comprometimento que os 11 que estão em campo têm sem a bola é muito importante. Às vezes para subir a marcação, mas também mas principalmente para ficar numa linha média ou baixa. Contra o Palmeiras, por exemplo, acho que é um exemplo muito bom. Até o Luiz Castro foi bastante questionado disso na coletiva no momento que vence o Palmeiras, porque no jogo do ano passado, quando já era o Luiz Castro, o Botafogo foi marcar o Palmeiras em cima e tomou 4 gols. E dessa vez, teve uma estratégia mais cautelosa. E justamente também pela potência que o Botafogo tem, jogando sendo vertical quando recupera a bola. E a linha de zaga ali é muito, né, tá muito entrosada. O Cuesta e o Adrielson, acho que são dois grandes diferenciais desse Botafogo, além do Tiquinho, que é um cara que te dá possibilidades de jogar, tanto saindo jogando, né, com esses zagueiros, quanto sendo o cara da bola longa, porque ele é a referência, ele ganha as disputas, ele abre espaço para os outros jogadores que vêm pelo lado. Então, acho que os diferenciais que eu considero do Botafogo, além da solidez defensiva, é saber se adaptar ao que o jogo está pedindo. Porque, às vezes, o Botafogo precisa ficar mais com a bola. Contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, no jogo no Newton Santos, o Botafogo teve que ficar com a bola o tempo inteiro. E ele agrediu muito o Atlético Paranaense, só que só conseguiu fazer um gol, acabou indo para os pênaltis e foi eliminado. Mas é um jogo que o Botafogo se adaptou. Se o Atlético não quer a bola, eu tenho qualidade com isso. E soube construir muitas jogadas, usando o lado do campo, usando bastante a referência do Tiquinho. O Eduardo joga muita bola também, é um jogador muito inteligente, que participa das jogadas de ataque o tempo inteiro. Então, acho que esse diferencial do Botafogo se adaptar. E aí o Grêmio, o que muda para o Grêmio é com o Soares ou sem Soares? Assim. E sem Soares tem bastante dificuldade. Vamos ver a sequência do Botafogo, só para justificar, né, para assinar o que a Renata acabou de falar sobre essa sequência que o Botafogo está vivendo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Vem de 4 vitórias seguidas no Brasileirão o time do Botafogo. É o líder do campeonato, né, com 7 pontos de vantagem, e isso fruto... O Pedrinho balança a cabeça, é fácil, né, cara? Aquela passada larga, aquele corpão que ele tem ali. Esse gol foi um golaço, né, Chiquinho? Bom, é a melhor defesa do campeonato, com apenas 7 gols sofridos. Para um time que reage, né, e chama o adversário, é um número espetacular, né? E tem a melhor campanha como visitante, com 67% de aproveitamento. O time do Botafogo consegue ser o que a Renata falou. Dentro de casa já varia, já é um time que controla o jogo. Se você vier mas não perde muito tempo com a bola, não. Ele é vertical. Ele é bem... Vertical. E isso eu já estou falando com a equipe adversária estruturada, não é contra-ataque, não. Ele consegue trocar rápido e acelerar rápido. A troca de passes do Botafogo é rápida. Vive um momento excepcional. O Grêmio tem um jogo muito bom de aproximação, né? Os jogadores se conectam muito bem. O único problema é que o Renato não tem a velocidade, né? Ele não tem um jogador de velocidade. O Ferreirinha está voltando, no tanto que o Cuiabano é que entra e acaba fazendo o gol de empate contra o Bahia. É um jogador que pode ser essa alternativa para o Renato. É um jogo de costura do Renato, né? Vina é mais pesadão, mais lentão, Bitela de troca de passes, né? Tem que ver se o Vina vai jogar, né? Não, tô falando desse jogo do Bahia, ele estava meio arrastado, com dificuldade. É porque ele entrou no lugar do Soares, como centroavante. Isso. No jogo da Copa do Brasil. O Divério está vindo aí, já vai dar todos os detalhes para a gente. Vem de 3 vitórias seguidas. O Renato tem jogado com 3 zagueiros, né? Já 5 vitórias. Com 3 zagueiros, dá liberdade para o João Pedro e para o Reinaldo pelos lados. Aí ele traz por dentro Vila Sante, Carvalho e Cristaldo. O Bitelo, ele encosta no Soares, tendo mais liberdade. É um time bem interessante. O jogo de aproximação dele é muito bom. Cara, 5 vitórias, 2 empates como mandante no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo fora de casa. Botafogo fora do tapetinho, como gosta de brincar o torcedor do Botafogo. É o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, Renata. São 4 vitórias. 2 derrotas.
2 derrotas como visitante. Atlético Paranaense e Goiás. 67% de aproveitamento. Fora de casa, o time do Botafogo hoje são 8 gols marcados, 6 gols sofridos. Esse o torcedor do Botafogo não... Na temporada são 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas em 19 jogos fora de casa. É identidade também, né, Renata? E a fórmula de vencer esse campeonato sempre mostra, né, que você precisa ter uma boa campanha também fora de casa para ser campeão e você precisa ter solidez defensiva. Sempre as melhores defesas costumam ser os campeões do Brasileirão. Ainda mais um Brasileirão tão difícil como esse, né? Porque os enfrentamentos são cada vez mais fortes, semana após semana, né? O Botafogo enfrenta o Palmeiras, enfrenta o Vasco, agora vai para jogar contra o Grêmio num enfrentamento direto de liderança, líder e vice-líder, ainda considerando que o Botafogo tem uma diferença grande aí de pontuação, né? Abriu e pode abrir mais. Eu acho que essa é a grande vantagem do Botafogo. O fato de ter, quando foi eliminado da Copa do Brasil, foi até uma coisa que a gente analisou na época, né? Esse elenco do Botafogo é muito difícil dar conta de 3 competições. Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E se estava despontando já na liderança naquele momento de Campeonato Brasileiro, o Botafogo poderia utilizar aquela eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil como um combustível para dar gás para as outras competições. Né? Hoje tem isso. Né? Hoje tem, exatamente. Está na Sul-Americana ainda, mas está muito bem no Campeonato Brasileiro. E eu acho que se o próprio Botafogo, entre aspas, não se planejou ali visando o título, acho que o Botafogo se planejou para esse ano pensando muito em classificar para a Libertadores de maneira direta, mas não necessariamente considerando assim, analisando o meu elenco aqui, tem o time para ser campeão. Não, ele entendia, acho que a equipe do Botafogo entendia que havia outros elencos mais fortes. Mas o campeonato, pela competência do Botafogo, está se apresentando para ele. Então, por que não aproveitar isso? E vem de uma semana livre só para treinamentos, porque não teve jogo da Copa do Brasil, ao contrário do Grêmio. O que você está falando, o Botafogo contra os times do G6. Foram 3 jogos até agora. Só perdeu para o Atlético... o Atlético Paranaense não está no G6, é isso? Não, de todos. Venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras. Venceu o Fluminense e venceu o Palmeiras. Exatamente. Na terceira rodada... Venceu o São Paulo, que estava já 7º, venceu... isso. Não, o pacote do Botafogo é farto, sim. E quando a gente fala do Soares, a gente precisa falar do Tiquinho Soares também. Soares do outro lado. Porque são 2 jogadores que, de alguma forma, condicionam, né, o jeito do time de jogar. E que não tem reservas à altura. Hoje o entorno do Tiquinho é um pouco melhor do que o entorno do Soares. Opa! Eu acho que o funcionamento Com esse meio campo do Grêmio, você acha? Não, eu acho que o Grêmio está jogando muito bem, tem um jogo de aproximação muito bom, mas eu acho que assim, as dinâmicas do Botafogo no Campeonato Brasileiro, elas ajudam muito o Tiquinho, né? Assim, individualmente, o Tiquinho sem problema físico, mais jovem, né? E assim, vendo ele de perto, o refino técnico dele é impressionante, né, cara? A capacidade que ele tem de trabalhar numa zona desconfortável, de girar espaço, de tocar de primeira, de trabalhar a bola também pressionado, de finalização. Só que eu acho que os beiradas funcionam bem, o Eduardo tem uma função. Quando o Tiquinho não jogou, no tanto que o Eduardo foi teoricamente o 9 do Palmeiras, do Botafogo, quando o Tiquinho não jogou. Foi contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético. Então, assim, o Tietê faz um funcionamento, uma dinâmica diferente de jogo do Tietê, jogando muito bem. Eu acho que o entorno do Botafogo deu uma ajustada que beneficia muito. Está fluindo muito bem para o Tiquinho. Todos os gols do Tiquinho no Campeonato Brasileiro. 10. São 10, né? Eu acho que o Tiquinho é o ponto fora da curva do Botafogo. O Botafogo tem um time muito interessante. É um time muito competitivo, né? Com belas peças de Eduardo. O Pedrinho aqui já citou Eduardo, Marçal e o próprio Hugo, que entrou no lugar do Marçal, tem dado conta do recado. O Tietê tem dado um volume impressionante por dentro. A dupla de zaga, o Adrielson jogando muito. Agora, o Tiquinho é o ponto fora da curva. É a qualidade técnica, é o refino, é o fazer o entorno jogar melhor, é a sustentação na parte ofensiva, é fazer Júnior Santos, Vitor Sá, Luiz Henrique
quando 2 desses 3 estão em campo, aumentarem o seu rendimento técnico, ele é o diferente do Botafogo. Ele tem 7 assistências em 32 jogos, nesses 32 jogos que a gente mostrou, ou seja, ele não só define, ele prepara também. E o legal do Tiquinho é que você consegue ver o Tiquinho em todos os pontos do campo. Ele está em vários momentos dando apoio para o centro de campo, ele está ajudando às vezes até em marcação pelo lado, ele está dando apoio para a lateral, para jogo curto também. Quando tem que atacar espaço, ele ataca. É difícil até de você imaginar que jogo o Tiquinho vai fazer naquela tarde. Não, e ele tem, e assim, quando ele exerce uma função de sair um pouquinho da última linha lá, ele sabe exatamente o posicionamento, que é uma função, né? Falso 9 é uma função. Ele não ultrapassa as 2 linhas, né? Ele não vem buscar no pé do Tietê. Ele não vem lá atrás para organizar, ele flutua justamente entre uma linha e outra para causar a dúvida na última linha defensiva, que foi assim que saiu o gol da tabela. Quando ele cola lá na última linha, ele dá a descolada, que o zagueiro vem acompanhar ele, é o espaço que o Luiz Henrique tem para entrar. Então, assim, a função de falso 9 é para gerar dúvida, e ele faz isso como ninguém. Mesmo sendo um cara estruturado fisicamente, né, forte, ele consegue ter o entendimento, a leitura, o momento certo para sair, muito acima da média, muito. Ele é artilheiro do Brasileiro com 10, artilheiro da Copa do Brasil com 5, obviamente não está mais na Copa do Brasil, né? Junto com o Manga e com que também não está, e o Pedro chegou a 5 gols. É impressionante eu não sei a se produção dele ele de perto assim. Eu já tinha visto alguma coisa dele no Porto, né? Me impressionou. Mas aqui, eu acho que aqui ele está sublime. É o que a gente botou na tarja ali, né? Tiquinho Soares é forte. E eu queria fazer um agradecimento especial, gente, assim, a todo o nosso staff. Porque esses momentos não são fáceis. E eu queria agradecer a todos os profissionais do clube que, junto com vocês, atletas, um momento assim que a gente não tinha muito tempo, de uma virada de chave rápida, num jogo importantíssimo como esse, contar com a dedicação de todos do clube, que se dedicaram ao máximo aí, de rapidinho fazer o trabalho. A gente não teve tempo nem de fazer uma reunião grande, mas as coisas continuando, assim como vocês, atletas todos. Então eu queria agradecer realmente, assim, que esses momentos não são fáceis e eles foram possíveis porque aquilo que a gente falou, o grupo aqui é muito forte, de pessoas e de profissionais. Então, é um orgulho para o clube ter profissionais como vocês, seja staff, sejam jogadores, porque essa vitória foi possível por causa disso. Então eu queria agradecer de coração a todos que se dedicaram, que assumiram as funções rápido, e a gente continuou com o carro aí em alta velocidade, porque aqui segue líder, nós estamos líder pra caralho, e parabéns demais, tá? Obrigado, parabéns. É raro, é muito raro você chegar num lugar e ser tão bem acolhido como eu fui aqui. É difícil. E como ele falou, pessoas, isso é o mais difícil. O ser humano, quando se trata de ser humano. E no futebol, todos nós conhecemos, não é fácil. Mas eu queria também reforçar o que o André falou, o staff, cada um, a participação, a colaboração, foi bacana demais. E o que eu falei para vocês, atletas, agora, não é o acaso. Esquece, não é o acaso. Vocês são bons, vocês são merecedores. Só que não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer, tem muitas vitórias para a gente buscar, e nós vamos buscar essas vitórias. E nós vamos buscar, porque vocês são muito bons dentro de campo e o mais importante, fora de campo. Porque na vida a gente tem aquilo que a gente merece. Hoje, infelizmente, o Rafael está fora, mas como o André falou, Rafa, você sabe, né? É tudo mesmo para você e vai dar certo. Daqui a pouco, tomara que esteja com a gente de novo. Tá legal? Mas, rapaziada, manter o foco. Isso é o mais importante. Ok? Estamos na frente? Estamos na frente. Queremos continuar na frente? Queremos. Mas para isso, precisamos manter o foco do trabalho, do dia a dia e das pessoas. E das pessoas que vocês são. Isso é bacana demais. E isso eu vou levar. Hoje, o que eu vivi aqui hoje foi algo extraordinário. Algo maravilhoso que eu vou guardar para a minha vida. Tá legal? Parabéns a todos aí.